Olá, bem-vindos ao podcast De Olho na Estrada, uma central de dicas para quem pretende viajar com segurança. Olá, aqui é Fábio Loyola, começando mais um podcast De Olho na Estrada. E no episódio de hoje, vamos dar continuidade ao especial do Maio Amarelo, trazendo mais uma convidada para falar com a gente sobre segurança viária. No episódio de hoje, trazemos Vitória Gabriela. Vitória, conta um pouquinho dos perrengues, né, que passava no dia a dia para o estilo de vida que hoje faz dela uma das influências conhecidas na área automobilística. Vitória, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer recebê-la e vamos começar um bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, também agradecer por ter vindo aqui, conhecer a estrutura, o bastidor. Às vezes as pessoas não imaginam, né, do quão complexo é e quão importante é também. Então, agradeço o convite e espero poder compartilhar um pouquinho dessas experiências e agregar um pouquinho na vida das pessoas. É isso, daqui a pouco a gente conta desse antes, né, do podcast, essa visita que você fez aqui no Rodoanel. Mas antes de qualquer coisa, vamos se apresentar para quem ainda não te conhece. Você tem vários seguidores, mas conta um pouquinho dessa sua trajetória, de como começou o canal, a gente vai colocar aqui também na descrição o link para vocês acessarem. Como é que foi esse start no mundo automobilístico? Então, eu sou a Vitória, mas talvez vocês me conheçam como dona do meu destino. E ao contrário do que vocês podem imaginar, às vezes quem entra no meu perfil acha assim, ela deve ter gostado de carro desde novinha. Não é bem assim. Pelo contrário, eu sempre quis, acho que a minha geração foi ensinada a isso, de mulheres que querem ser independentes, que querem ter o próprio dinheiro, não quer depender do marido. Que na minha família eu via muito isso, né? Minha mãe, minha madrasta, todo mundo dependendo muito do meu pai financeiramente. E eu queria isso para mim, mas eu me limitava a uma independência muito financeira. E aí eu tirei a habilitação, comecei a dirigir, mas qualquer coisa que acontecia com o carro, eu ligava desesperada para o meu pai. Pneu furado, carro que não liga, qualquer coisa. E eu não tinha iniciativa de tentar resolver. E eu fui morar em outro estado, fui morar em Brasília, fui fazer faculdade. E aí lá não tinha mais essa figura. E esses pequenos perrengues eram grandes perrengues, quando você não sabe nada. E aí, conversando com uma amiga que na época também estava passando por uma situação chata, que ela tinha batido o carro, aí sempre que ela levava o carro no mecânico, o orçamento era um. Aí era o primo dela era outro. E a gente começou a conversar sobre isso, né? Que nós mulheres precisamos aprender o básico para ser independente. Porque é o dia a dia de várias, né? Exato. A sua história reflete Sim. muito o que muitas passam, né? De ter alguma figura masculina que acaba cuidando, entre aspas, desse dia a dia, e aí quando você precisa resolver, às vezes você não estava preparada, né? Sim. Não, e tá tudo bem, assim, dependendo, eu não defendo também que... Eu acho importante elas saberem essas coisas básicas, porque aí ela pode escolher entre pedir ajuda ou não. Mas se você Sim. não souber, você vai ficar sempre dependendo. E aí eu morava em outro estado, fazia muito Brasília, Goiânia de carro, já aconteceu do carro estragar. Então, a gente tem que saber essas coisas básicas para ser independente pela nossa própria segurança. Você pode estar viajando sozinha, pode estar à noite. E são poucas coisas, mas que fazem muita diferença na hora de dirigir e viajar também. E a vida é feita de perrengues, né? Às vezes a Sim, gente, com por mais que a certeza. gente fale bastante de manutenção preventiva, e o que é legal do seu canal é que fala bastante disso, né? Dá esse foco, que é independente de gênero, ele foca na manutenção preventiva, e isso faz uma diferença no dia a dia das pessoas. E aí, quando você leva no mecânico porque você precisou, ou que você vai perceber que apareceu uma luzinha lá no carro, aconteceu um barulho diferente, você tendo uma noção básica, até ajuda no diagnóstico, né, com o mecânico. E eu falo também porque dificilmente, a gente estava falando sobre acidente, mas dificilmente o carro estraga do nada. Normalmente é uma manutenção negligenciada. Sim. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, na época que eu não sabia nada e não cuidava do carro, o carro estragou do nada. Mas o que foi o do nada? A correia arrebentou. Só que a correia, ela vai ter alguns elementos no carro que ele tem um desgaste. E aí você consegue acompanhar tanto pela manutenção preventiva, então, tá com 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, e a gente tem que inspecionar certas coisas, e ela vai se desgastando até o ponto que, naquele caso, ela rompeu, e aí não tem mais o que fazer. Então, eu defendo muito isso para você ter sempre um carro em bom estado. Além disso, você vai economizar muito mais. Quanto é trocar uma correia e quanto é não trocar e ela arrebentar. E aí você ter que mexer no motor do seu veículo. A gente está falando de algo que às vezes é 10 vezes mais. A gente está falando de R$ 500 trocar a correia ou 5 mil
refazer o motor. Exatamente. Além do que, uma coisa que era um conserto rápido, vira um conserto muito maior. Você tá na estrada, você tem que chamar o guincho, tem que levar na oficina, fica muito mais tempo. Então, por isso que eu defendo muito, assim, pela segurança da mulher, pela economia, pelo transtorno. E às vezes o que falta é informação. Porque quando você começa a levantar todos esses itens, e você consegue se programar para isso. Então, hoje eu sei que levo meu carro no mecânico, ele vai fazer uma inspeção. E eu sei que daqui 5.000 quilômetros, daqui 6 meses, eu vou levar de novo, vou trocar tais elementos. Vai ser, às vezes, uma manutenção mais cara e eu vou guardando dinheiro para isso. Então, o que às vezes falta é essa informação para ela ir se programando. Exatamente. E essa programação, ela ajuda, como você falou, em várias coisas, né? Sim. Porque às vezes você está indo para um evento que tem um horário para cumprir, aí você para no meio da estrada, ou como você falou, a questão financeira, de você fazer um planejamento financeiro. Então, vou fazer agora, e fazer aos poucos, vou dividir do que passar por essa situação e ter que pagar um valor que você não estava imaginando que teria que pagar naquele mês, né? Então, você se programando, isso ajuda bastante. Agora, você falou que começou com essa questão da independência, quando teve que mudar de cidade, e na faculdade você já começou a gerar um movimento ali. Me conta um pouquinho de como foi esse início dessa perspectiva de gerar esse conteúdo para as mulheres na faculdade, esse início dessa sua trajetória. E o começo foi desafiador, como tudo na vida. E que a gente está falando de 2018, quando a gente teve essa primeira conversa com a minha amiga. A gente falou, nossa, a gente precisa saber coisas básicas. Mas até a gente fazia engenharia, né? Eu fazia aeroespacial, mas no meu campus eram 5 engenharias mais específicas. Então a gente convivia com o pessoal da automotiva. E na engenharia tem muitos projetos para aplicar o que a gente está aprendendo de teórico. Então, tinha vários projetos de fazer um foguete, um menor, né? Órbita menor, projeto de fazer um aeromodelismo, um avião pequeno, projeto de fazer carro, aí tinha um Fórmula, que como um Fórmula 1, só que um tamanho reduzido, elétrico. E só que um Baja, que é um carro mais off-road, só que nessas competições, e são entre faculdades, não vai ser analisado o carro que chega na frente, o avião. Está sendo analisado o projeto de engenharia, né? E aí a gente entrou num projeto de carro, mas assim, muito aleatório, era o projeto que tinha aberto. E a gente sentia muito um julgamento também com a gente, que a gente não sabia nada. Era esperado que a gente não soubesse coisas práticas, coisas da faculdade, a gente estava entrando, mas a gente não sabia assim, o que é um freio? Nada. E a gente ficava com muita vergonha de perguntar. E às vezes eu sentia muito isso, que eu tinha direito a uma pergunta. Aí eu perguntava uma coisa, gente, que é isso? Aí eles respondiam com várias coisas que eu não sabia. Mas eu falava, não vou perguntar mais. E eu senti esse julgamento de, nossa, vocês são meio, né? E eu falei, gente, por mais que eu não sabia aquela matéria em si, aquela coisa, eu me disse, cara, isso não é tão difícil assim para esses meninos aí meio ficar se achando em cima da gente, né? E a gente conversou sobre quem esses meninos, pelo amor de Deus. E a gente começou a conversar sobre isso, mas na época ficou. E aí, em 2019, eu entrei num outro projeto. E aí, eu fui na parte de marketing também. Aí, eu olhei assim, gente, tem o Dia da Mulher. Olha, eu acho que eu não sei nada, eu acho que outras mulheres também. Vamos fazer um evento para ensinar mecânica básica, a gente divulga nosso projeto também. Porque não é um projeto caro, a faculdade financia com algumas coisas, mas a gente tem que correr atrás de muito dinheiro, fazer rifa, vender várias coisas. Falei, cara, acho que essa visibilidade vai ser legal para o projeto também. E aí no começo, agora todo mundo vai falar que apoiou, mas eu lembro o nome de cada um, falou, vocês não apoiaram, tá? E aí a pessoa, as mulheres não sabem porque não querem aprender. Hoje em dia tem muitas mulheres, e depois que eu entrei nesse meio, eu vi que tinha outras muito antes de mim. Com essa, tipo assim, eu não inventei nada, mas não chegava tanto, eu não via isso, sabe? E aí o pessoal, não, mulheres não querem aprender, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, não, gente, vamos. E aí naquele ano, foi 2019, eu fui mais a pessoa que idealizou, então assim, que criou um nome, que decidiu o lugar, que foi correr atrás de autorização. Foi em março, em comemoração ao Dia da Mulher, a gente fez no Parque da Cidade, em Brasília, um evento gratuito. E no começo, assim, as inscrições eram meio devagar, né? E a gente, não, calma. Aí quando a gente saiu no jornal, assim, a gente teve 400 inscrições. E aí a gente falou, cara, e aí, imagina só,
foi metade desse público, né? 200 mulheres foram para aprender mecânica básica, como trocar o pneu, olhar os fluidos do veículo. E eu fiquei muito animada com aquilo. Eu falei, gente, eu não sou louca, porque eu fiquei muito tempo achando que eu Não era. era só você, né? Ou seja, Tipo tem um assim, mais nicho ali. mulheres também. Ninguém acreditou naquilo. Aham. E aí, a gente ficou em 2019, mas ainda assim o grupo ainda falava assim, acho que não dá tão certo, vamos... Aí, beleza. Aí, 2020, que eu me toquei assim, cara, o que a gente tá fazendo é que nós estamos criando um movimento. Não adianta eu fazer um evento pontual ensinando como trocar o pneu. Primeiro, trocar um pneu é muito simples. A técnica, o passo a passo. O que é mais difícil? Quando o pneu dela furar, ela ter a confiança que ela vai conseguir. Vai estar todo mundo olhando, aí ela vai colocar a chave, aí vai estar duro, aí ela, ai, não consigo, aí ela já vai ficar desesperada. O mais difícil é isso, essa parte Condições emocional. climáticas, né? O sol forte, chuva, Mas acho que até vento. emocional, sabe? Assim, ela acreditar que ela consegue. Que ela pode, que ela consegue. Que ela não, ela vai conseguir. E eu falei, a gente está criando um movimento. A gente fez de novo o evento, e a gente teve 1.600 inscrições em Brasília, mas foi só em 2020 que a gente criou o Instagram. E aí a gente virou um projeto separado do outro inicial, onde nasceu. Mas assim, eram eu e mais 4 meninas, e só uma sabia de carro. Assim, a gente tinha muito aquela vontade, assim, tipo, cara, a gente tem que fazer acontecer, as mulheres precisam aprender. E aí, 2020, depois teve a pandemia, e aí foi meio que isso. Aí, em 2021, que eu virei a chavinha assim, falei, cara, eu acho que eu quero fazer disso a minha vida. Aí, eu tranquei a faculdade, entrei num curso de mecânica, eu era a única menina da sala, assim, da minha turma, de todas, não só da minha turma. Ali já existia a Dona do Meu Destino. Já existia. Aí as meninas saíram do projeto, ficou só eu. Eu falei, cara, eu quero fazer isso acontecer. Eu já sonhava, e ainda é meu sonho, fazer um evento no Brasil inteiro, assim. E fazer um evento no Dia da Mulher também. Porque não é sobre carro. É mais do que isso. É sobre a independência dela, de Sim. saber essas coisas, de conseguir ir para onde ela quiser, sem depender de ninguém. E aí eu entrei no curso de mecânica. Foi um desafio, porque eu era a única menina. E também eu não sabia nada. E mesmo que às vezes as pessoas entram num curso técnico, ainda mais de mecânica, mas conhecem muitas coisas básicas, né? E aí eu não sabia nada. Eu lembro a primeira pergunta que eu fiz pro professor, ele me olhou assim, eu falei, o que é freio ABS? Aí ele me olhou assim, você não sabe? Eu falei, não sabia nada, não sabia que era formado por sistemas, quais são os sistemas do carro, os principais, nada. E aí em 2021 o vídeo viralizou, e aí eu comecei a postar cada vez mais e fazer disso um trabalho. E aí tô aqui. E aí tá aqui hoje. No último podcast nosso, a gente falou com a Amanda Pagliari, tá o link aqui também para quem não assistiu o primeiro episódio, e ela falou muito disso, né, de como a independência, né, foi fundamental para mostrar que era possível para tantas mulheres, né, através dessas dicas, dos perrengues, mostrar que de fato era algo comum entre elas, que é isso que você falou agora também. Você percebe que de lá, de 2021 para cá, o seu público mudou, também tem essas mesmas dificuldades, você alcançou outras pessoas que também estão nessa mesma situação? Conta um pouquinho dessa mudança do seu público, da maioria das pessoas, dos tipos de perrengues e perguntas que as pessoas mandam para você no dia a dia, porque hoje você já é uma referência e as pessoas querem saber de você, né? Sobre essas dicas. Como é que foi essa mudança? Então, acho que sempre meu público foi muito feminino. E acho que essa proporção foi se consolidando cada vez mais, mesmo com uma base de seguidores maior, que é muito difícil. Meu público é 92% mulheres, que é algo muito raro no meio automotivo. E eu acho que um dos principais motivos que fizeram ter isso foi que eu direciono muito a minha comunicação para mulheres, eu sou muito público-alvo, então o dono é um perfil de carro para quem não gosta de carro. Porque eu não sou essa fanática por carro. Eu nunca vou assim falar, esse carro, ele tem tantos carros. Não, é muito de entender a necessidade da mulher. Então, a mulher que quer comprar um carro, que quer trocar de carro, que quer entender de mecânica para economizar, para não ser enganada, para o carro não estragar do nada. Claro que nesse processo, que é muito difícil você gostar de uma coisa que você não entende. Então, depois que eu entendi, eu comecei a ter mais carinho, a gostar, você vai conhecendo as histórias dos carros, das marcas por trás. Então, criei eu comecei a gostar mais disso e eu tento passar mais isso para as mulheres também, porque eu acho que esse distanciamento ele começa desde quando ela é mais nova, porque os meninos são estimulados a entenderem mais de carro, a lavar o carro com o pai,
E a mulher, às vezes, ela não tem isso. Ela é estimulada a brincar de boneca, a ter uma casinha, ela não é estimulada a desmontar coisas, montar coisas, vamos andar de... Não é. Você nunca ganhou um carro quando era criança, Não. né? Nunca tive um carrinho. E tive uma casinha, né? Então, aí eu percebo isso desde a infância e acho que essa diferença vai aumentando. E quando ela tá mais velha, muitas mulheres têm vergonha. Pô, como é que eu vou perguntar como calibra? Eu tenho 50 anos. Ela se sente constrangida, ela acha simples demais, bobo demais. Porque às vezes o frentista sempre ofereceu ajuda, eu recebo mensagem e para mim é muito, nossa, assim, eu nunca imaginava assim ter um trabalho tão incrível assim. Vi mulher assim, eu era casada, eu me separei, eu tenho 50 anos e eu não sabia nada de carro, e seu perfil me ajudou. Ou menina que, meu pai que cuidava, meu pai faleceu, e aí com seus vídeos eu aprendi a cuidar. Então, eu vejo muito tá ligado a coisas muito profundas na vida dela Sim. e tem um impacto muito grande. E, e até assim também, apesar de ser um público muito feminino, né, tem meus 7% de homens. E às vezes os caras falam, eu não tenho, ninguém nunca me ensinou também. Porque aí o pessoal espera que eu sei, aí chega um cara, um homem que não sabe trocar um pneu, ele vai ser ridicularizado. Porque tem esse Nunca lado ficar. também, daquele que não aprendeu e ele fica com receio de falar, Sim. né? Tá todo mundo falando do carro, da situação, e ele não quer expor, que ele não tem esse conhecimento, né? E aqui no Rodoanel a gente tem os dados, né? A gente está aqui atrás do CCO, que você pode conhecer também, né? Fazer a visitação. E a gente vê pessoas passando por perrengues no dia a dia, né? Então, para lá no acostamento, porque às vezes faltou uma manutenção preventiva, como você falou. Você recebe muitos perrengues desse tipo no canal? E já aconteceu algum que você pode falar pra gente com você, de algum perrengue na estrada? Então, recebo muito desde pneu furado. Muitas meninas pneu furado e às vezes eu entrei no seu perfil, eu salvei o vídeo, eu tenho uma pasta com seus vídeos salvos para quando eu precisar e ela usa para resolver. Ou quando ela vai no mecânico e ela recebe um diagnóstico que às vezes ela não entende nada. E diagnóstico principalmente quando você negligencia a manutenção, vai se acumulando. A peça ela não está funcionando sozinha, então às vezes aquele problema aumentou e aí ela recebeu um orçamento muito caro e ela acho que está sendo enganada. Ela levou o carro no mecânico com um problema, saiu com vários. Então, de ter dúvidas assim, isso faz sentido? E saber a minha opinião, ou tipo, quero trocar um carro, o que eu faço? Ou de sempre que eu posto vídeo com alguma informação, falo assim, cara, isso já aconteceu comigo, assim, a bateria não ligou, meu carro, a bateria estava com zinabre, enfim, assim, água, carro superaquecendo, luzes do painel, então, assim, perrengue tem aos montes. E comigo, viajando, já aconteceu da correia arrebentar. Eu não cuidava do carro, eu fazia muito Brasília-Goiânia, que são 3 horas, então, meu carro era muito rodado. Brasília também, as estradas as coisas são longe, então é um carro mais rodado, que vai ter uma quilometragem maior, mas às vezes é um carro mais conservado, então às vezes tem essa diferença de quilometragem e uso do veículo. E aí a correia arrebentou. E a correia era um elemento que a gente tem que trocar, que tem um desgaste, mas ninguém cuidava. E aí não tinha o que fazer, assim, eu tive que voltar de guincho para Goiânia. Você parou no meio da estrada, teve que Foi. precisar de uma concessão para Me deixou. chamar o guincho, te ajudar no apoio e você Cheguei retornar. lá de guincho, assim, desesperada, né? Que era uma viagem que eu fazia sozinha. Ainda bem que eu fui cedo, assim, eu fico imaginando se fosse à noite. E eu sozinha, Perrengue não porque tem horário, várias né? coisas podem... Exatamente. E a gente que é mulher, a gente está mais suscetível à violência. Então, eu ficar num acostamento, seja de um outro carro e gerar algum outro acidente, seja também de violência. Então, a gente tem que cuidar muito do carro, essas coisas que dá pra gente evitar. Além de todo o transtorno que pode gerar, é mais barato. Enfim, então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de manutenção preventiva que a pessoa tem que seguir. Esse exemplo que você trouxe pra gente foi daquele início quando você não conhecia. Já chegou a ter alguma outra situação que você parou na estrada, mas você já conseguiu resolver sozinha por causa desse conhecimento que você adquiriu? Na estrada, não, mas já aconteceu, eu furei meu pneu. E aí, eu lembro que foi a primeira vez que ele tinha furado e eu não sabia, que eu já sabia, né? E aí vieram pessoas assim, quer ajuda? E eu não.
É o meu Esse é pneu, meu eu vou momento. trocar, eu vou Esse é meu trocar o pneu. momento. E aí eu fiquei toda suja e eu tinha uma outra reunião depois e eu queria que a pessoa perguntasse, né? Tipo, nossa, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu troquei meu pneu. Foi assim, muito. E eu acho que isso é muito mágico quando você, às vezes, cria. Porque na minha cabeça era algo muito difícil. Então criou um monstrinho na minha cabeça. Que por causa do Dona, meio que eu fui ali aprendendo. Mas aquela primeira vez que eu consegui trocar nossa, eu me senti tão bem, assim, tão... Realizada. Nossa, eu senti assim, a mulher mais incrível do mundo. E eu recebo muita mensagem assim, cara, quando eu troquei o meu pneu, ou quando foi calibrar, porque... E eu bato na tecla de... Eu acho que é um dos diferentes... Como Dona tem muitas mulheres, às vezes elas se sentem mais à vontade de perguntar coisas simples, né? E assim, eu tenho um vídeo ensinando a abrir o capô, fechar o capô, porque eram coisas que eu não sabia. E às vezes as meninas não sabem calibrar. E eu fico, gente, vocês sabem que tem que calibrar? Que eu nem sabia. Pra mim era assim, só quando o pneu tá murcho, alguém tem que me avisar. E eu falo, gente, calibrar uma vez por semana, enfim. E aí, às vezes, elas vão no posto, aí ela fala assim, eu fui com meu namorado, mas eu falei, ó, só pra você ficar olhando, tá? Se eu pedir ajuda, você fala. E aí elas conseguiram calibrar, e elas ficaram se sentindo incríveis. Então, isso é muito legal. E começa nas pequenas coisas. Começa com, não sei nada. Tá tudo bem, então vamos aprender a abrir o capô. Vamos aprender a fechar o capô. Vamos aprender a calibrar o pneu. Agora vamos aprender a trocar. Não, não é um bicho de 7 cabeças, né? Se você não sabe nada, vamos começar por um lugar e aprendendo uma coisa, até que num momento você vê, você já sabe um monte de coisa. E como você falou, vários problemas são detalhes simples que ao longo do tempo vai gerando um problema maior. Então, se você resolve esses detalhes antes, Sim. fica mais fácil, né? É igual luzes do painel também, às vezes as pessoas não entendem tanto, mas se você já conseguir, alguns carros fazem diferença das cores, né? De acordo com a gravidade do problema. Então, se você já perceber essa diferença, se seu carro tem isso, luzes vermelhas são muito graves, eu não posso continuar dirigindo. Eu não sei qual que é, mas esse aqui é uma luz vermelha, então tem que parar. A luz amarela é importante, mas eu consigo andar. E aí você não vai ter que mexer no motor, mas você consegue indicar essa luz do óleo, ó, eu não posso fazer nada. Essa luz da água, então eu vou esperar esfriar, vou ver como é que tá lá o reservatório, ver se eu posso andar novamente, ou se não, chamar um guincho, realmente levar o carro numa oficina. Exatamente. Aqui a gente passa por várias situações que a gente percebe que a pane mecânica, pane elétrica e até a pane seca são casos comuns desses perrengues no dia a dia, da pessoa tá indo para o seu destino e para antes por causa de uma situação dessa. Você percebe isso dentro do seu canal também, dos seus seguidores, que esses são os principais tipos de perrengue? É a pane mecânica, é a pane elétrica, é a pane seca, de fato, né? De não fazer o roteiro da sua viagem, entender, ver lá o sinal de quanto que você tem de combustível antes de sair, que é um detalhe simples, mas acontece bastante. Sim, acho que as pessoas ainda negligenciam muito. Eu até fiz recentemente, até férias, fiz o vídeo que eu olhava de viajar, e as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? E desde coisas simples, e, por exemplo, eu bato muito na tecla de pneu, porque está muito ligada à estabilidade do veículo, cuidar muito disso, os fluidos do veículo, e às vezes as pessoas negligenciam e acham que não precisam, né? Então, acho que tem bastante isso ainda. Como o nosso podcast é um podcast que de fato tem foco em segurança viária, fazer a manutenção preventiva é um fator, acho que, fundamental para você evitar de ter uma ocorrência no meio da sua viagem. Agora, você tem outras situações ou dicas de segurança, algo que você faz, não só do cinto de segurança, mas algo que você presta atenção para que você faça uma boa viagem com o seu veículo? Então, além isso de manutenção para viajar. O ideal é sempre o carro estar seguindo dentro das manutenções, né? Mas antes de viajar, dá uma checada se o carro tá ok. Então, olhar os pneus, calibrar o step, porque às vezes as pessoas esquecem de calibrar. Exatamente. E aí, quando você vai precisar, não tem. Então, tem isso. Até fiz um vídeo recentemente de um kit de emergência para ter no carro. Então, por exemplo, a mulher que às vezes ela acha que não tem força para trocar o pneu, uma chave de roda estendida, tem outros tipos de macaco para levantar o veículo, tem também para trocar o pneu, e principalmente em viagem, às vezes não é seguro você trocar no acostamento, né? Quanto antes você resolver, melhor. Tem alguns produtos, tem um reparador instantâneo, que aí você vai, dependendo do furo, você consegue usar. E é um spray que você coloca e ele veda o furo e infla o pneu. É um pneu de emergência, mas que você consegue prolongar para trocar num lugar mais chegar seguro. num local seguro, né? Então, fazer isso, conferir os fluidos, água do para-brisa, às vezes a gente não olha para isso, mas
às vezes vai sujar o para-brisa, você tem que limpar, querendo ou não, a sua visibilidade que está ali. As palhetas também. Então, olhar tudo isso... Parte de antes de entrar. iluminação, né? Sim, iluminação é muito importante. E também, às vezes, olhar, programar a viagem, ver se vai ter pedágio, questão de dinheiro também, e o tempo também, ver se como é que está o tempo, a previsão, para você se programar. E, se possível, fazer num horário mais tranquilo, que você tem visibilidade, que você não está cansado. Então, fazer toda essa programação. E aí você tem uma viagem segura, tranquila. É isso, né? Agora, se acontecer alguma situação, por exemplo, a gente tem aqui no Rodoanel, como em outras rodovias do país, as bases de atendimento ao usuário, né? Você participou agora de uma visitação em uma delas. Conta para o pessoal como é esse local, você já conhecia, o que você achou de interessante para as pessoas conhecerem, quem não tem conhecimento do que é esse SAL, esse atendimento ao usuário. Quando ele vê isso na rodovia, é um sinal tranquilo para ele poder parar? Eu não imaginava isso, assim, eu tô assim impressionada com quantidade, não só de lá, mas daqui também da base, de ver quanta informação que tem, o quanto vocês estão sempre monitorando e cuidando da nossa segurança também, para dar esse apoio, né? E aí lá vocês conseguem parar, às vezes não tem posto de combustível próximo, então você precisa usar o banheiro, beber uma água, carregar um celular, ou passou mal, precisa encostar o carro, porque o acostamento ali está passando os carros ao lado, então pode não ser não é uma região segura para você ficar. É melhor você parar aqui. Também pude conversar com a Miriam, que é responsável, né, pelo resgate rodoviário. E assim, eu fiquei impressionada com o quão rico e a importância do trabalho, né? A gente sabe que tem, mas às vezes conversar com um profissional que compartilha com a gente. Então, estava me mostrando os equipamentos para resgate dos passageiros, enfim, é impressionante mesmo, assim. Eu estou muito encantada com o trabalho de vocês, assim, parabenizar, porque não é fácil e que dá todo esse suporte, né, para gente que está viajando. Tá? Exatamente. E a gente espera nunca, né, precisar de um apoio mecânico ou de um apoio principalmente médico, né? Mas é bom saber que existe. Porque essa parte da manutenção preventiva é isso, né? Evitar esse perrengue para que a pessoa possa chegar no seu destino da melhor forma possível. E aí você conheceu aqui também o CCO, essa questão das câmeras, do monitoramento, desse apoio que existe, né? Dela não se sentir só quando está viajando, né, na estrada, ela sabe que tem um apoio ali. Você conhecia? O que você Não. achou? Nossa, assim, eu estou impressionada com a quantidade de informação e até a qualidade das câmeras, assim, o quanto vocês conseguem ver e se programar para isso, e o quanto envolve muitos profissionais de multiáreas, né? Sim. Então, tem o profissional de saúde, mas vocês têm que sinalizar para as pessoas que estão longe e vir, enfim, é muito complexo e as pessoas não têm noção. Às vezes a gente vê um acidente e aí se a gente não está envolvido, a gente só fica transtornado pelo aumento, a gente vai ficar muito mais tempo, pegar congestionamento, e não imagina o quanto tem pessoas ali trabalhando para fazer aquilo, tanto pela pessoa que está ali, pela vítima, quanto também as outras pessoas, né? Então, estou muito impressionada. Que legal. E, olha, Vitória, para quem está assistindo agora, quem está escutando a gente, se você tivesse que dar 3 dicas básicas, aquelas principais, assim, que, olha, você vai sair com o carro daqui a pouquinho, faz esse checklist antes de sair para você não passar um perrengue no seu caminho. Qual que seria essa dica que você dá antes de iniciar essa viagem dele? Acho que a manutenção preventiva, de uma forma geral, então, os fluidos, né? Fluido de arrefecimento, o óleo do motor, correia, ver se está tudo ok. Tá sempre com a manutenção em dia, manutenção preventiva, e você pode seguir como base, como guia, o manual do proprietário, tem lá o plano de manutenção preventiva. Além disso, mesmo ela em dia, é bom você checar o carro antes de viajar. Então, checar o nível dos fluidos, se está tudo ok. Água do para-brisa, checar os pneus. O pneu é a única parte do carro que está em contato com o solo. Ele é muito responsável pela nossa segurança e estabilidade. Então, ver os sulcos, ver o TWI, se ele está careca, se ele está gasto. Também calibrar os pneus, seguindo a calibragem do veículo, calibrar o step. E também, acho que, e aqui eu tive mais a confirmação de tomar muito cuidado ao dirigir, de não
principalmente com imprudência, né? Celular, sono, se programar para isso, porque e depois a gente vai fazer muitos conteúdos, alguns conteúdos disso, da quantidade de acidentes que são causados por imprudência. Agora a gente está finalizando o nosso podcast. Agora, para aquelas pessoas que querem continuar vendo o seu conteúdo, te seguir, passa para a gente quais são as redes sociais, o seu canal. Passa também sobre aquela curiosidade que você comentou comigo antes do programa, que é um especial que você vai fazer focado em segurança. Eu já fico feliz aqui de ter mais uma pessoa do nosso lado da segurança viária para bater nessa tecla tão importante. Então, se você gostou do meu conteúdo ou quiser conhecer, chama Dona Meu Destino. E a gente tem conteúdo no Instagram, TikTok, YouTube agora. E, como ele falou, agora segurança é um tema não só para Maio Amarelo, de um mês do ano, é para todos os dias. E pensando nisso, eu falei, como eu posso transformar isso em algo mais contínuo, de alertar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas para isso. E aí, esse mês, vou estar lançando Sexta Segura, se tudo der certo, estreando com chave de ouro aqui. E, enfim, agradecer pelo convite, parabenizar pelo trabalho de vocês. É muito importante isso e nem sempre é valorizado. As pessoas veem o que está por trás, né? Só ver as rodovias, enfim. Então, parabenizar e agradecer. Obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Acho que foi ótimo. Estamos saindo todos aqui com um reconhecimento do que você fez ao longo dessa sua trajetória e com dicas muito importantes para aquelas pessoas que ainda não estão familiarizadas com a manutenção preventiva, principalmente. Mais uma vez, te agradeço, muito obrigado. E vocês, vamos ter mais um episódio em breve do Maio Amarelo, focado nesse especial que estamos projetando e terminando nos próximos dias aí para vocês. E é isso, fica com a gente novamente, sempre de olho na estrada.